O fator Trump no julgamento de Bolsonaro e suas possíveis consequências. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro tem chamado atenção não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional, principalmente pela comparação com a trajetória política de Donald Trump, nos Estados Unidos. Ambos os líderes compartilham um estilo populista, discursos de confronto com instituições e forte influência sobre suas bases eleitorais. Esse paralelo, muitas vezes chamado de fator Trump, ajuda a entender o impacto que uma eventual condenação pode trazer para o futuro político brasileiro. Assim como Trump enfrentou processos judiciais que dividiram a opinião pública nos Estados Unidos, Bolsonaro encara uma situação em que qualquer decisão judicial terá repercussões profundas. Caso seja condenado, poderá enfrentar restrições em sua participação na política, o que abre espaço para a reorganização das forças da direita no país. Ainda assim, sua influência dificilmente desapareceria, já que mantém um eleitorado fiel e ativo, capaz de influenciar o debate público e mobilizar grandes parcelas da sociedade. Do ponto de vista institucional, uma eventual condenação reforçaria o papel do judiciário brasileiro como freio e contrapeso diante de abusos de poder, mas também poderia intensificar o clima de polarização. Parte da população enxergaria a decisão como necessária para preservar a democracia, enquanto outra poderia interpretá-la como perseguição política, o que alimentaria tensões sociais e protestos. No campo político, a direita passaria por um processo de redefinição. Sem Bolsonaro na linha de frente, novos nomes poderiam surgir para ocupar o espaço de liderança, seja dentro do próprio bolsonarismo, seja em correntes mais moderadas. Esse movimento seria crucial para o equilíbrio de forças nas próximas eleições. Em termos internacionais, o caso brasileiro seria observado com atenção, já que reflete um padrão global em que líderes populistas desafiam instituições e, mesmo sob acusações legais, mantêm forte apoio popular. O desfecho do julgamento de Bolsonaro, portanto, não será apenas um episódio jurídico, mas um marco para medir até que ponto o Brasil consegue lidar com figuras políticas polarizadoras sem comprometer a estabilidade democrática. Dedo indicador apontando para a direita. Em resumo, o fator Trump mostra que o impacto de uma condenação de Bolsonaro vai além da esfera judicial. Ele pode redefinir o cenário político brasileiro, influenciar o equilíbrio democrático e servir como exemplo de como as democracias do século XXI lidam com lideranças de forte apelo popular, mas marcadas por controvérsias e divisões. O fator Trump no julgamento de Bolsonaro e seus desdobramentos. O Brasil vive um momento decisivo. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não se limita apenas a questões jurídicas, mas representa um divisor de águas no futuro político do país. Comparado frequentemente a Donald Trump, nos Estados Unidos, Bolsonaro se tornou símbolo de uma nova forma de liderança populista, marcada pela comunicação direta com as massas, pelo discurso contra as instituições tradicionais e pela capacidade de transformar cada embate em combustível político. O paralelo entre Trump e Bolsonaro. Donald Trump, mesmo enfrentando processos criminais e questionamentos sobre sua conduta, conseguiu manter uma base política sólida e voltou a disputar espaço central no cenário norte-americano. Esse fenômeno evidencia o chamado fator Trump, a capacidade de transformar crises judiciais em narrativas de vitimização, reforçando o vínculo emocional com seus seguidores. Bolsonaro parece seguir um caminho semelhante. Seu eleitorado não o abandona facilmente e, mesmo diante de possíveis condenações, há grandes chances de que continue sendo uma voz influente, ditando rumos do debate público no Brasil. Isso significa que uma eventual inelegibilidade não seria o fim de sua influência, mas sim uma reconfiguração dela. Consequências de uma condenação. Uma condenação de Bolsonaro poderia redesenhar a política brasileira. Sem ele como candidato em futuras eleições, abre-se um espaço de disputa na direita e na extrema-direita. Figuras ligadas ao bolsonarismo podem emergir como sucessores, mas dificilmente com o mesmo carisma e alcance que o ex-presidente construiu. Por outro lado, setores mais moderados poderiam tentar ocupar o vácuo deixado por sua ausência, disputando votos de uma base conservadora que hoje se encontra fielmente alinhada. No entanto, a ausência de Bolsonaro nas urnas não significa ausência nas ruas. Sua capacidade de mobilização, seja através de manifestações, seja pela comunicação direta nas redes sociais, continuará exercendo pressão sobre as instituições. O risco é que uma eventual condenação seja interpretada por parte de seus apoiadores como perseguição política, alimentando teorias de conspiração e aprofundando a polarização. O impacto nas instituições. O julgamento também coloca à prova a solidez das instituições brasileiras. Caso a justiça seja firme em suas decisões, reforçará a imagem de que ninguém está acima da lei, nem mesmo um ex-presidente. Isso seria um marco importante para o fortalecimento democrático. Por outro lado, se o processo não for conduzido com transparência e clareza, o efeito pode ser o oposto,
um combustível para acusações de parcialidade e politização do judiciário. Essa narrativa, já usada por Trump nos Estados Unidos, tem força suficiente para abalar a confiança da população no sistema democrático. Repercussões internacionais.